Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traskini por aqui para mais um Nas Entrelinhas, aqui o quadro onde a gente sempre analisa a coletiva do Hernan Crespo, e dessa vez acho que foi a pior coletiva do ano, assim como foi o pior, não sei se o pior jogo, mas o pior resultado do ano, porque perder para a Portuguesa dentro do Morumbi é muito complicado. Então vamos falar sobre isso. Vai ser um vídeo até um pouco curto, mais desabafo do que qualquer outra coisa. É, lembrando que esse é um vídeo em collab com o canal do Arquibancada Tricolor. Então, se você tá me vendo pelo Arquibancada Tricolor, muito prazer, eu sou Hélio Traskini, jornalista pós-graduado em jornalismo esportivo, setorista do São Paulo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal do Traskini, tá aqui também na descrição do vídeo. Estamos aí quase chegando a 5.000 inscritos, então me ajuda, que é de graça também, clicar lá no inscrever-se ajuda demais, já deixa o like também e vamos lá, sem mais delongas. Acho que a coletiva do Crespo dessa vez, cara, ele falou basicamente a mesma toada a coletiva toda, assim, não teve nem nada que a gente possa justificar que ele tenha dito nas entrelinhas. Teve uma coisa ou outra que ele soltou assim, do tipo, espero que a política do São Paulo deixe a gente trabalhar. Teve uma aspa dessa, mas assim, muito pequeno. Eu até esperava que ele fosse falar sobre a renúncia do Júlio Casares, que aconteceu horas antes da partida, até na transmissão da TNT, a Priscila Orães, da HBO Max, na verdade, né? A Priscila Orães trouxe a informação de que tinha conversado com o Crespo antes do jogo e que ele havia dito que falaria com mais profundidade sobre o tema da renúncia do Júlio Casares, como ele vem falando em todas as outras coletivas e dando boas declarações sobre política na coletiva pós-jogo, mas isso não aconteceu, ele não falou, também não foi perguntado sobre. Então a gente ficou sem essa palavra do Crespo sobre o que aconteceu. O mais importante, né, a vitória do São Paulo na noite de ontem, foi a renúncia a saída do Carlo Magno, a saída do Dedé, enfim, vitórias fora de campo, porque dentro de campo o que se viu foi bastante ruim. Vamos ouvir então o que o Hernan Crespo falou e depois a gente comenta. Inicio da pretemporada, não tendo espaço para tentar, acho que é um momento para tentar provar aqueles que precisam minutagem, aqueles que vamos tentar, vamos ver se pode funcionar assim. Acho que um momento, claramente, a ninguém gosta do resultado, porque no processo de crescimento do time tem que tentar as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. O calendário não permite de que estas coisas aconteçam dentro do CT, mas na vista do público, com resultados, com uma classificação, com uma competição, e acontecem coisas que normalmente podem acontecer dentro do campo de treino. Mas assim, é um momento da construção da ideia de jogo, a construção física de muitos jogadores. No processo, todo mundo vai preferir que sejam coisas positivas. E esta noite não foi para nada positivo. Sim, eu acho que é importante o Crespo dizer que não foi nada positivo. Peraí, deixa eu voltar aqui. É importante o Crespo dizer que não foi nada positivo, porque a gente já viu muita coletiva de treinador que se recusa a enxergar o que o campo está mostrando. Então o Crespo, pelo menos desse problema, ele não sofre. Ele não é um cara que chega na coletiva e fala e viu um jogo totalmente diferente daquele jogo que a gente assistiu. Então isso a gente não pode falar do Crespo. Mas tudo isso que ele falou nessa coletiva, ele já tinha falado em coletivas passadas, então assim, teve nada de muito novo, né? Ele falou que os testes serão no Paulistão, a pré-temporada que ele não tem, que ele vai ter que testar principalmente dentro de casa, mas acho que o teste dele contra a Portuguesa, claro, quando perde aí é muito fácil falar, né? Mas entrar em campo com Pablo Maia e Negruti, dois primeiros volantes contra a Portuguesa, foi tragédia anunciada, né? E aí
Você protege a zaga, beleza, que você tava com o Tolói e Dória, dois caras que estão meio sem ritmo de jogo, com dois volantes, mas você acaba que tem uma zaga que não consegue ajudar na criação e os volantes não desafogam porque também não são volantes criativos. Então você fica travado ali na defesa e não consegue sair. Foi um pouco o que aconteceu. E aí, quando ele até dá uma consertada no segundo tempo, colocando o Marcos Antônio no lugar do Negruti, o São Paulo até melhora um pouquinho, o Caleri acaba perdendo gol, o time melhora um pouco com a entrada do Luciano, mas quando o time tá andando, tá começando a criar, dando sinal de vida ali, ele vai e tira o Cedric, coloca o Tapia e ninguém consegue entender o que ele tá fazendo, qual que é a formação que ele tá colocando no time. Ele recua o Nicolas para ser um zagueiro pela esquerda e o Nicolas totalmente no fogo cruzado ali, um menino que é lateral, sendo um zagueiro pela esquerda. Se ele não tem tempo nem de treinar, imagina o coitado do Nicolas, né? Sendo. Enfim, acaba fazendo o pênalti depois. Não dá nem pra gente culpar o menino jogando numa zaga que já tava mal no primeiro tempo, atuando como dupla. E aí, tendo mais campo para cobrir ali, só com três atrás, ao invés de ter a proteção dos laterais, fica pior ainda, né? E aí o Nicolas acaba fazendo pênalti. Então, até pedir pro torcedor ter calma com o Nicolas, porque zero culpa dele ter sido jogado aos leões nessa partida. A parte boa foi a entrada do Pedro Ferreira, apesar de ele ter entrado pela direita, né? Não entendi muito bem, mas foi da direita que ele conseguiu criar a jogada e mandar a bola pro Caleri fazer o primeiro gol. Uma jogadaça do Pedro Ferreira, mostrando aí todo o potencial que a gente já via nele na Copinha. Espero que tenha mais minutos, que seja mais utilizado. E é isso, gente. Não vou ficar enrolando vocês nesse vídeo aqui não, porque não tem muito o que a gente falar de nas entrelinhas dessa coletiva do Crespo, que, repito, foi a pior coletiva do Crespo no ano e esperava mais dele, tanto na escalação, acho que ele errou na escalação, errou nas substituições, e assim como tinha errado nas substituições contra o Corinthians. Então, é um Hernan Crespo que eu elogiei o repertório tático dele no jogo contra o Corinthians, no clássico, mas critiquei as substituições e acho que no jogo contra a Portuguesa ele errou tudo. E quando eu esperava que fosse uma coletiva que sempre é boa, ele também faz uma coletiva água com açúcar, não padrão Crespo que a gente está acostumado. Então é isso, já no fim de semana já tem clássico, depois tem outro clássico e o São Paulo precisa acordar para a vida, porque 4 pontos só depois desses dois jogos só tem mais 2 partidas na primeira fase do Paulista. Então o São Paulo precisa acordar, precisa pontuar nos clássicos para não ficar para trás e ainda ter alguma chance de classificação. E se não pontuar nos clássicos, vai ter que se preocupar muito com a parte de baixo, com o Z2, com o rebaixamento. Então é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.